E aí gente, olha aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar dos piores jogos e só vamos ter decepções. Vou começar com um jogo que a maioria não vai se lembrar muito, é o South Park Snow Day. Esse foi o primeiro jogo do South Park que migrou pro 3D. Eles tentaram fazer algo meio como serviço, talvez para tentar faturar alguma coisa diferente. E o jogo acabou ficando muito esquisito, muito estranho mesmo. Quando a gente para pra comparar com os outros jogos de South Park, isso acabou ficando muito abaixo. É um jogo com uma gameplay cansativa, chata, repetitiva e enjoativa. Nem mesmo as piadas do jogo são interessantes. O jogo ainda tentou adicionar cartas, alguns poderezinhos, mas não rolou mesmo. Pra mim o jogo não se salva em parte nenhuma. Esse que é com certeza um dos piores jogos de 2024. E o próximo jogo da nossa lista é o Skull and Bones, famoso Skull and Bones, isso mesmo, aquele joguinho de pirata, puleiro da Ubisoft. Esse é aquele tipo de jogo que você olha e só pensa por que alguém perdeu tempo fazendo isso. Qualquer um ia ver que esse jogo tá uma porcaria. É um jogo que a ideia tem potencial sim, porque todo mundo já viu Assassin's Creed, Black Flag, mas quando a gente vê esse jogo a gente vê que ele consegue ser pior do que um jogo que é antigo. Ao invés dos caras fazerem um jogo maneiro, um jogo com história, eles pegaram e criaram um jogo como serviço. Tem nada pra fazer, uma modelagem horrível, os personagens de massinha, quando chove, cai raio no jogo, parece que é PNG. No final o jogo acabou virando uma batalha naval, meio que um World of Warships, só que ruim. É um jogo de pirata onde você não tem combate em campo, a caça ao tesouro é horrível, você simplesmente entra numa ilha em linha reta e vai atrás do tesouro, você olha no chão e acha. Olha cara, é um jogo muito porco, muito mal cuidado. É impressionante que a Ubisoft tenha deixado isso sair. Aquele jogo chato mesmo, que nem de graça você quer jogar. Infelizmente esse jogo, pra quem comprou, é um dinheiro simplesmente jogado fora no lixo. Não recomendo pra vocês, não joguem, famosos esculhambones. Então vamos seguir a nossa lista, o próximo jogo. O próximo jogo da nossa lista é o jogo do Esquadrão, não podia ser outro. Esse jogo cabe no mesmo requisito do Skull and Bones. Você só pensa, por que não um single player bem feito? Um jogo onde você poderia jogar com a Liga da Justiça, pelo menos com 3, 4 personagens que fossem. Seria muito mais interessante e melhor. Mas não, o que a gente recebeu foi um jogo como serviço, que hoje a gente tá vendo aí, quase não consegue nem se manter o próprio jogo. Que é isso que essas empresas estão querendo, é farmar em cima dos jogadores. Mas a gente não é mais otário, né? Eles estão percebendo isso. Cara, isso aqui é uma das maiores vergonhas do ano. Esse jogo tava custando R$13 agora aqui no fim do ano. Um jogo que acabou de lançar e mesmo assim ninguém tá comprando. É um jogo que só dá prejuízo. Quando a gente vê que a Rocksteady fez a franquia Arkham, a gente sabe que os caras conseguem fazem jogo bom. Tem coisas boas no jogo. A gente vê que tem a mão da Rocksteady ali, mas é aquilo, os caras forçaram os caras a fazer o jogo que eles não queriam fazer. Deu nisso. Pra quem achou que esse jogo seria melhor do que o Gotham Knights, acabou sendo uma decepção, e o Gotham Knights foi o que realmente foi um bom jogo. Um jogo ok, divertido, pelo menos. Cara, esse é um jogo muito esquisito. Parece uma mistura de Fortnite com um monte de coisa. Uns personagens que ninguém quer jogar. De boneco parece que não toma tiro, fica tirando ali tudo colorido. Jogo enjoativo, chato. Eu simplesmente não tanquei esse jogo. As cutscenes estão legais, tem coisa boa no jogo. A quem fez foi a Rocksteady, mas é isso. Mais uma tentativa de jogo como serviço falha. E o próximo game da nossa lista é o Dragon Age The Veilguard. Thank you. So, I'm non-binary. Esse é um jogo que é simplesmente decepcionante. A maioria das pessoas esperou anos pra ter uma sequência do jogo, e o que eles receberam foi essa porcaria desse jogo. É um jogo cheio de personagens chatos, com diálogos chatos, irritantes, personagens mal escritos pra caramba. É um jogo que não consegue cativar ninguém. A gente vê que foi um jogo que claramente eles focaram nas coisas que não precisavam focar, que não tinham sentido nenhum focar. Uma lacração tremenda I'm non-binary. I'm non-binary. I'm non-binary. no game. Do nada você tá jogando, batendo nos inimigos, aparece o personagem falando da sexualidade dele, que você não tá nem aí pra isso. Não agrega nada na história do jogo. Esse é um jogo que demorou anos pra sair, decepcionou a maioria dos fãs. Caso do Concorde, que não tem como deixar de falar, é o maior fracasso desse ano. O jogo ficou no ar por pouquíssimos dias. Muita gente nem conseguiu jogar o jogo, e nem queriam jogar também, né? Esse é um jogo que não agregou em nada, não trouxe nada de bom. São jogos que tentam vender pra gente como serviço que ninguém quer. É porque a gente já tem muito jogo como serviço consagrado, é muito difícil competir com eles. Ainda mais quando teu game tá focando em serviço e ainda tá focando em pauta ideológica. Não precisa, ninguém tá interessado nisso. As pessoas só querem boas histórias pra jogar no seu videogame. Pra isso é simplesmente um jogo genérico.
multiplayer que a PlayStation tentou, acabou fracassando. Esse é um jogo que durou apenas alguns dias no mercado, teve suas cópias. Um jogo que todo mundo falava, todo mundo já sabia que ia dar errado, mesmo assim eles insistiram e foi o que deu. Nós temos o Gargoyles. Talvez vocês não conheçam esse jogo, na verdade é um jogo bem antigo. É um jogo bem antigo lá do Mega Drive, foi remasterizado. Esse era um jogo que não tinha muitos fãs e que também ele é um pouco datado pra agora e pra época dele mesmo. Esse é um jogo que tem uma gameplay bem ruinzinha mesmo. Os gráficos até melhoraram, mas a gameplay ela continua bem cru, bem antiga. Você sente o peso dos anos que passaram. A arte é um ponto que não tá tão ruim, ajuda até o jogo, mas a gameplay não dá, gente. Em nono lugar nós temos um jogo bem famoso, que muita gente achou que ia ser bom. É claro que a gente tá falando do Redfall. Esse é um jogo que muita gente achou que ia ser irado, um jogo cooperativo, um jogo que a gente pensava que ia ser um estilo meio Left 4 Dead com vampiros, mas esse é um jogo que acabou sendo um dos grandes fracassos desse ano, algum dos jogos mais bugados, mais problemáticos. Pra falar a verdade, esse foi um dos jogos mais esquisitos que foi lançado em 2023, ainda mais que ele veio de um estúdio bem grande, bem renomado, e os caras tiveram coragem de lançar essa bomba. E pra esse jogo eu dou um destaque nos NPCs, nos adversários que a gente enfrenta, que são extremamente burros. É uma das piores inteligências artificiais que eu já vi nos games. Esse é o nosso nono lugar, Redfall. Em oitavo lugar nós temos um jogo de uma franquia que eles poderiam ter deixado quieta, não merecia esse desgosto. Estamos falando da franquia do Senhor dos Anéis, estamos falando do jogo do Gollum. Esse era um jogo que ninguém já não esperava nada. Quando anunciaram o jogo do Gollum, todo mundo pensou, como assim um jogo do Gollum? Com aqueles trailers horríveis que eles lançaram, todo mundo já sabia que o jogo era uma bomba. Ainda mais com a temática de um jogo stealth, já não agrada muito o público, com alguns gráficos dignos de PS2. Esse é aquele jogo que virou uma piada completa nesse ano, considerado até um dos jogos mais feios já feitos na história da humanidade. Mineirinho Adventures que o diga. Acho que os caras acharam o Gollum já é feio mesmo, vão deixar o jogo tudo feio, foda-se. É isso aí. Sinceramente, esse é um jogo horrível, não joguem. Gollum é o nosso oitavo lugar da lista. E em sétimo lugar nós temos outro personagem grande. Parece que nesse ano as empresas resolveram disputar o prêmio de piores jogos do ano. E alguns meses depois do jogo do Gollum saiu Skull Island Rise of Kong. Basicamente é o jogo do Kong, gente. Esse que é um novo jogo do King Kong que é tão ruim quanto o Gollum. É um jogo que a gente joga com King Kong, é um jogo com gráficos bem caricatos, não tem nem um pouco de realismo, é um jogo de ação e aventura, um beating up. Aquele joguinho que o inimigo vem na sua frente, você faz vários combos, mas é um jogo que tem gráficos horrorosos. Também outro jogo digno do PS2, nem o PS2 merecia esse jogo. As expressões faciais desse jogo são um meme puro, um jogo totalmente bugado, cheio de bug, que atrapalha pra caramba a imersão do player. Os inimigos do jogo são extremamente burros e esquisitos. Um jogo que não deveria pesar nem 1 GB, cheio de bug, extremamente horroroso, mal polido, gameplay muito ruim mesmo, também não jogue. Se você gostou desse jogo, então me desculpe, porque esse jogo é muito ruim, não tem como. Mas se você for pelo meme, dá pra se divertir. Esse é o jogo que veio pra ameaçar o trono do Gollum. Em sexto lugar, nós temos mais um jogo famoso, mais uma franquia famosa de um jogo. Estamos falando dele, The Walking Dead. Mais especificamente o jogo The Walking Dead Destinies. Esse que era um jogo até com uma proposta bacana de usar a história do The Walking Dead com os zumbis, onde a gente poderia trocar o destino dos personagens na história, onde você poderia jogar com o Rick, a Michonne, o Daryl. Um jogo onde você poderia fazer personagens que morreram na história sobreviver. Só que esse acabou sendo um jogo extremamente mal feito, gráficos horrorosos, uma jogabilidade tenebrosa, uns zumbis que são feios pra caramba, mas não é feio de assustador, é feio de mal feito. Inteligência artificial nesse jogo não existe. E até a parada da mudança dos destinos, que deveria ser o ponto alto do jogo, é extremamente irrelevante, ruim, mal feito e sem graça. Esse é um jogo tão ruim que não caberia nem no celular. E em quinto lugar, é claro que nós temos o The Day Before. Esse que era um jogo que começou com uma expectativa altíssima, chegou a ser um dos jogos mais desejados da Steam. Depois todo mundo ficou meio achando estranho os trailers que saíram, mostravam um downgrade absurdo em relação aos primeiros trailers, até que chegou o lançamento dele, que provou que era uma porcaria, assim se tornando um dos jogos mais mal avaliados da Steam, ao ponto de fazer até o estúdio fechar depois de 1 semana que o jogo saiu. Isso mesmo, o estúdio do game lançou o jogo e fechou as portas, dando a impressão pro público que aquilo foi um golpe. Isso foi um escândalo no mundo dos games, lançaram uma parada completamente cagada e simplesmente sumiram. E olha que os caras nem é BR pra Decime Game. Em quarto lugar nós temos o Testament: The Order of High Human. Esse que é um jogo que teve muitas críticas por parte dos jogadores, principalmente por
ser um Metroidvania, era um jogo bem linear, com muito pouco backing track, que é o que esses jogos normalmente focam. É um jogo de primeira pessoa medieval ali, conforme a gente vai avançando, progredindo, desbloqueando habilidades. Esse é um jogo que tem um level design bem chatinho, bem entediante, não é um jogo não é muito divertido, isso pesa bastante na hora de jogar um videogame, né? Os inimigos são extremamente repetitivos e assim tornando o jogo extremamente monótono. E em terceiro lugar nós temos Quantum Error. Esse é um jogo onde você joga com um bombeiro, é um jogo onde você tenta salvar pessoas, também tem uma mescla de zumbis com terror, um jogo meio survival, mas ele era um jogo que era bem mal feito, faltava bastante textura no jogo, os gráficos não eram muito agradáveis também, era aquele joguinho bem feinho mesmo. É um jogo muito repetitivo, é Ctrl+C, Ctrl+V no jogo inteiro, é um jogo que nem a gameplay salvava, é um jogo com uma gameplay muito dura, bem ruim pra um jogo onde você tem que atirar, né? É um jogo que, pra dizer a verdade, ele era bem esquisito. Em segundo lugar nós temos Green Hill Incident, e esse que é o nosso top 2 piores jogos de 2023, é um jogo bem ruinzinho mesmo. É um jogo que a denominação dele é um jogo ruim mesmo, mas é um jogo que você vê olhando bem que dava pra fazer direito, dava pra ser melhorzinho, não precisava ser essa bomba que ele é. Esse que é um jogo que conta sobre invasões em Green Hill, é um jogo sobre invasões alienígenas, é aquele jogo bem de UFO mesmo, você tem os ETzinhos, aquele formato de disco voador. É um jogo que até passa uma vibe interessante, chega até a passar uma atmosfera interessante pro jogo. O começo até não é tão ruim assim, mas a execução desse jogo no geral ela é muito ruim. É um jogo que é muito curto e o valor também dele não combina. O combate dele é muito ruim, ele é tosco, a história também é muito ruim, os personagens não são carismáticos, são bem chatinhos, a atuação deles também é muito ruim. Ele é um jogo indie pequeno, mas não dá pra deixar passar, é muito ruim mesmo. Não sei se alguém jogou, mas ele é muito ruim. A definição desse jogo é ruim, não tem mais o que falar. Vamos pro próximo. E em primeiro lugar nós temos o Flashback 2. Como vocês podem ver, esse é uma sequência do jogo Flashback 1, né? Mas é uma sequência de um jogo que foi lançado lá em 1992, um jogo bem antigo. Cara, esse jogo é um jogo que ele tá cheio de problemas, chega a ser surreal a quantidade de problemas que esse jogo tem. Ele não chega a ser aquele jogo que ele é enjoativo. O problema dele é pior, ele é um jogo que ele é totalmente bugado. É um jogo que você tem que dar um monte de vezes você tem que dar reload no save, toda hora ele crasha. Tem horas dentro do jogo que de repente sua arma ela trava, ela para de atirar e você tem que sair, abrir de novo o jogo pra ver se volta. Tem momentos que você vai pra arena com o boss simplesmente não aparece, ele some e fica ali. Se você não sair do jogo, abrir de novo, tentar resetar o save, ele fica naquela ali eternamente. Às vezes acontece do boss ficar travado no próprio cenário. Já aconteceu até do boss ficar com vida infinita. Se você não conseguir matar ele, tem que resetar tudo de novo, fazer tudo de novo. Então esse é pra mim um jogo que é simplesmente injogável. Você vai abrir, só se estressa. Esse é um jogo que se você gosta de jogo ruim, eu só falo pra você não jogue, porque ele não é só ruim, como ele é injogável. Então essa foi a nossa lista com piores jogos. Se curtiu aquele like, se inscreve aí. Comenta um jogo que você achou bem ruim em 2023, talvez ele não tenha aparecido na lista, ou talvez sim. E valeu!